Hi, I'm Antônio. Welcome to my channel. Hoje eu vou dar uma dica para aprender phrasal verbs mais rápido. É muito importante saber o significado da primeira palavra do phrasal verb e depois você analisa a segunda palavra. Exemplo: down quase sempre significa um movimento para baixo ou então coisas negativas. Exemplo: bend down, agachar-se. Break down, quebrar ou derrubar. Bring down, reduzir ou baixar. E burn down, queimar ou pôr fogo, destruir. Com fogo. Quase sempre que a palavra up aparece em algum phrasal verb, ela significa que alguma coisa aumenta, alguma coisa física ou mental. Aumenta, cresce ou eleva. Exemplo: bring up significa criar, desde pequeno até crescer. Brush up on, aprimorar, então aumenta o conhecimento. Build up, aumentar. Bump up, elevar ou então aumentar também. Claro que existem exceções, por exemplo, break up, que pode ser romper um relacionamento ou então separar. Já in significa que vai entrar em algum local, por exemplo. Book in, reservar. Break in, invadir. E burst in, entrar de repente. Butt in, intrometer-se. Já off significa retirar alguma parte, separar. Por exemplo, back off, afastar-se. Blow off, derrubar pelo vento. Break off já é interromper o negócio. E burn off é queimar, queimar calorias. Então vai retirar do corpo. Agora vamos ver na prática, nas frases, nos exemplos. Back up e significa apoiar, dar ré, recuar. Exemplo: you need to back up your files. You need to back up your files. Você precisa fazer backup dos seus arquivos. Você poderia falar: you need to copy your files. The truck had to back up. The truck had to back up. O caminhão teve que dar ré. Você pode falar: the truck had to reverse. Outro exemplo é: can you back up what I said? Can you back up what I said? Você pode me ajudar a provar que é verdade o que eu disse? É mais ou menos isso. Uma frase semelhante seria: can you agree with what I said? Outro exemplo é: please, you will have to back up. Please, you will have to back up. Por favor, vocês terão que recuar. Please, you will have to back off. Please, you will have to step back. Back up também equivale a I'm sorry, excuse me, muito semelhante a como é. Beat up, ele pode se separar também. Significa espancar, se sentir culpado ou culpada. Exemplo: he was beaten up by the thieves. He was beaten up by the thieves. Ele foi espancado pelos ladrões. O verbo beat está no particípio. Beat, beat, beaten. Você também pode falar: he was hurt by the thieves. Outro exemplo: nobody's perfect. Don't beat yourself up. Nobody is perfect. Don't beat yourself up.
Ninguém é perfeito, não se culpe. Nesse caso, ele se separa. Você também poderia falar Nobody's perfect. Don't blame yourself. Nobody is perfect. Don't blame yourself. Ninguém é perfeito, não se culpe. Bend down. E significa curvar-se ou agachar-se. Exemplo: You have to bend down to tie your shoes. You have to bend down to tie your shoes. Você precisa se curvar para amarrar os sapatos. Um exemplo semelhante seria You have to crouch to tie your shoes. Você precisa se agachar para amarrar os sapatos. You have to crouch to tie your shoes. Outro exemplo, bend down to pick up your things. Bend down to pick up your things. Curve-se para pegar suas coisas. Ou então agache-se. Você poderia falar crouch to pick up your things. Agache-se para pegar suas coisas. Crouch to pick up your things. Também podemos falar bend over, que é muito semelhante a bend down. Bend over. E, como o anterior, significa curvar-se. Exemplo: I can't bend over because I hurt my back. I can't bend over because I hurt my back. Eu não posso me curvar porque eu machuquei minhas costas. Eu estou com dor nas costas. E a palavra mais próxima seria bend down. I can't bend down because I hurt my back. I can't bend down because I hurt my back. Outro exemplo, I bent over to tie my shoes. I bent over to tie my shoes. Eu me curvei, que é o passado bent, para amarrar os sapatos. Usando o sinônimo, I bent down to tie my shoes. I bent down to tie my shoes. Eu me curvei para amarrar os sapatos. A diferença entre bend down e bend over é que bend down é mais próximo de agachar-se e bend over é mais próximo de curvar o corpo. Blackout. Blackout tem basicamente 3 significados. Faint, que é desmaiar. Turn off the lights, que é apagar. E cover, que é cobrir, mas nesse caso é embaçar. Exemplo: The power failure blacked out the entire city. The power failure blacked out the entire city. A falha na eletricidade apagou a cidade inteira. Você poderia falar The power failure turned off the lights of the entire city. The power failure turned off the lights of the entire city. Próximo exemplo. I blacked out when I hit the tree. I blacked out when I hit the tree. Eu desmaiei quando bati na árvore. Você também pode falar I fainted when I hit the tree. Terceiro e último exemplo. They blacked out his face. They blacked out his face. Eles cobriram o rosto dele. Você também pode falar They covered his face.
Eles cobriram o rosto dele. Blow off. Blow off significa soprar ou derrubar pelo vento, faltar a algum lugar. É como se fosse, por exemplo, matar a aula. Blow off pode se separar. Blow off, blow it off. Exemplo: a gust of wind blew my hat off. A gust of wind blew off my hat. A gust of wind blew my hat off. Uma rajada de vento derrubou meu chapéu. Outra forma de falar pode ser: a gust of wind blew away my hat. A gust of wind blew away my hat. Outro exemplo, você pode falar: let's blow off our English class. Vamos faltar na nossa aula de inglês. Let's blow our English class off. Let's blow our English class off. Outra forma de falar: let's miss our English class. Let's miss our English class. Vamos faltar na nossa aula de inglês. Blow off também significa explodir. Blow up. Blow up significa explodir, encher de ar, ficar zangado ou zangada e ampliar. Blow up pode se separar. We have to blow up the rock to build the house. We have to blow the rock up to build the house. Temos que explodir a pedra para construir a casa. We have to blow up the rock to build the house. Outra maneira de falar seria: we have to explode the rock to build the house. Próximo exemplo: we need to blow up the balloons. We need to blow the balloons up. Precisamos encher os balões. We need to blow up the balloons. Outra maneira de falar seria: we need to fill the balloons with air. Outro exemplo: my mother blew up at me. Esse não se separa. My mother blew up at me. Minha mãe ficou nervosa comigo. Outra maneira de falar seria: my mother got angry with me. Último exemplo: I want to blow up the picture. I want to blow up the picture. Eu quero ampliar a imagem. Você também poderia falar: I want to enlarge the picture. I want to enlarge the picture. Break away. Break away significa escapar, fugir, romper, afastar-se. Exemplo: I tried to break away, but they held me. I tried to break away, but they held me. Eu tentei escapar, mas eles me seguraram. Eu tentei fugir, mas eles me seguraram. They pode ser eles ou elas. Outra maneira de falar seria: I tried to escape, but they held me. I tried to escape, but they held me. Próximo exemplo: I want to break away from home. I want to break away from home.
Eu quero fugir de casa, eu quero sair de casa. Outra maneira de falar, I want to leave home. Nesse caso não tem a preposição from. Último exemplo, we should break away from bad habits. We should break away from bad habits. Devemos nos afastar de maus hábitos. Nesse caso, não tem outra palavra que se encaixa bem. Você poderia usar break. We should break bad habits. Break down. Break down significa quebrar ou parar de funcionar, derrubar, dividir ou separar e ficar triste e chorar. Em alguns casos, ele pode se separar. Break it down. Exemplo: My car broke down and I had to go by foot. My car broke down and I had to go by foot. Meu carro quebrou e eu tive que ir a pé. A frase mais próxima é My car didn't work and I had to go by foot. Próximo exemplo é We had to break down the door to get into the house. We had to break the door down to get into the house. Repetindo a primeira novamente, we had to break down the door to get into the house. Tivemos que derrubar a porta para entrar na casa. Quando indica movimento, temos que usar into. Você poderia falar simplesmente We had to break the door to get into the house. Tivemos que quebrar a porta para entrar na casa. Mas usando break down, o sentido fica mais completo. Próximo exemplo. We should break down the tasks. We should break the tasks down. We should break down the tasks. Devemos dividir as tarefas. Você poderia falar We should divide the tasks. Ou então We should separate the tasks. Último exemplo. Sometimes we break down and cry. Às vezes, ficamos tristes e choramos. Sometimes we break down and cry. Você poderia falar Sometimes we become sad and cry. Break in. Break in significa invadir, arrombar para entrar, amaciar algum calçado ou domar algum animal. Também significa interromper para falar outra coisa. Exemplo: Someone broke in when I was away. Someone broke in when I was away. Eu falei when I was away, mas a palavra que se encaixava melhor era while I was away. Enquanto. Alguém invadiu quando eu estava longe. Se você falar Someone broke when I was away, fica difícil entender porque broke pode ser quebrou, pode ser outra coisa, mas quando você fala broke in ou break in, o sentido fica completo. Entrou. Próximo exemplo:
I need to break in my shoes. I need to break my shoes in. I need to break in my shoes. Eu preciso amaciar meus sapatos. Você poderia falar I need to wear my shoes. Mas o sentido não ficaria completo, porque wear é apenas usar. Mas break in significa amaciar. Último exemplo. I'm sorry, but I have to break in. I'm sorry, but I have to break in. Sinto muito, mas eu tenho que interromper. Outra forma de falar, I'm sorry, but I have to interrupt. A diferença entre break down e break in é que break down significa derrubar e break in significa entrar, mas pode ser de qualquer jeito. Break off. Break off significa interromper, romper e remover, retirar alguma parte. Exemplo: The United States broke off negotiations with Russia. The United States broke negotiations off with Russia. Os Estados Unidos pararam ou interromperam as negociações com a Rússia. Regra de português: quando tem o artigo os, devemos falar pararam, mas quando não tem é parou mesmo. The United States broke off negotiations with Russia. Você também pode falar The United States suspended negotiations with Russia. Próximo exemplo. They asked me to break off my journey. They asked me to break my journey off. Eles me pediram para interromper minha viagem. They asked me to break off my journey. Você também pode falar They asked me to cancel my journey. Lembrando que they pode ser eles ou elas. Próximo exemplo. They broke off their engagement last week. They broke their engagement off last week. They broke off their engagement last week. Eles terminaram o noivado semana passada. Você também pode falar They ended their engagement last week. Último exemplo. They broke off a piece of bread. They broke off a piece of bread. Eles ou elas tiraram um pedaço do pão. Você também poderia falar They took off a piece of bread. Break out. Break out significa escapar, surgir de repente ou então deixar algum hábito, alguma rotina. Exemplo: A prisoner broke out last week. A prisoner broke out last week. Um prisioneiro escapou na semana passada. Você poderia falar A prisoner escaped last week. Próximo exemplo. Coronavirus broke out in 2019 in China. Coronavirus broke out in 2019 in China. Coronavírus surgiu em 2019 na China. Você também poderia falar Coronavirus originated in 2019 in China. Último exemplo. I need to break out of my daily routine. I need to break
out of my daily routine. Eu preciso sair da minha rotina diária. Você também poderia falar I need to leave my daily routine. Não é a melhor palavra para usar, mas o mais próximo é leave ou então get out of. Breakout tem mais significados, mas eu não consigo colocar todos nesse vídeo. Break up. Break up significa dividir, desfazer, terminar e romper. Exemplo: We broke up the company because of debts. We broke the company up because of debts. We broke up the company because of debts. Nós dividimos a empresa por causa de dívidas. Nós separamos a empresa, a companhia, por causa de dívidas. Outra forma de falar, we separated the company because of debts. Lembrando que é apenas um exemplo para você entender melhor. Próximo exemplo, I hate to break up the party, but I have to go. I hate to break the party up, but I have to go. I hate to break up the party, but I have to go. Eu odeio desfazer a festa, mas eu tenho que ir. Outra maneira de falar, I hate to end the party, but I have to go. Próximo exemplo, I want to break up with her tomorrow. I want to break up with her tomorrow. Eu quero terminar com ela amanhã. Outra maneira de falar, I want to end our relationship tomorrow. Penúltimo exemplo, I couldn't answer because it started to break up. I couldn't answer because it started to break up. Eu não pude responder porque a ligação começou a cortar, falhar, perder a conexão. Outra maneira de falar, I couldn't answer because it started to lose connection. O último exemplo, we should break up the band. We should break up the band. Devemos acabar a banda, desfazer a banda. Bring back. Bring back significa relembrar coisas antigas, devolver, trazer de volta alguma coisa do passado ou então reviver. Exemplo: My hometown brings back many memories. My hometown brings back many memories. Minha cidade natal me faz lembrar de muitas coisas do passado. Outra forma de falar, my hometown recalls many memories. Próximo exemplo, I will bring back your bike later. I will bring your bike back later. I will bring back your bike later. Eu vou devolver a sua bicicleta mais tarde. Outra maneira de falar, I will return your bike later. Penúltimo exemplo, I want to bring back the old days. I want to bring back the old days. A pronúncia do artigo THE antes de vogal é the. Eu quero trazer de volta os dias que vivi no passado. É mais ou menos isso. Outra forma de falar, I want to relive the old days. Último exemplo, we can't bring back the deads.
We can't bring the deads back. We can't bring back the deads. Não podemos reviver os mortos. Outra forma de falar: we can't raise the deads. Bring down. Bring down significa derrubar, reduzir, baixar, fazer cair, deixar triste. No caso de deixar triste, o pronome fica no meio. Bring me down. Bring you down. Bring her down. Bring him down. Exemplo: we need to bring down the prices. We need to bring the prices down. We need to bring down the prices. Precisamos baixar os preços. Outra forma de falar: we need to reduce the prices. Outro exemplo: they want to bring down the government. They want to bring the government down. They want to bring down the government. Eles querem derrubar o governo. É mais ou menos isso. Outra forma de falar: they want to take the power of the government. Penúltimo exemplo: you will never bring me down. You will never bring me down. Você nunca vai me deixar para baixo ou triste. Outra forma de falar: you will never make me sad. Último exemplo: they tried to bring down the plane. They tried to bring the plane down. They tried to bring down the plane. Eles tentaram derrubar o avião. Outra forma de falar: they tried to crash the plane. Bring forward. Bring forward significa apresentar ou propor uma ideia, alguma coisa, ou então antecipar uma data, por exemplo. Exemplo: we decided to bring forward the deadline. We decided to bring the deadline forward. We decided to bring forward the deadline. Nós decidimos antecipar o prazo para a entrega. Você também poderia falar: we decided to anticipate the deadline. Próximo exemplo: we plan to bring forward proposals ASAP. We plan to bring proposals forward ASAP. We plan to bring forward proposals ASAP. Nós planejamos apresentar as propostas o mais rápido possível. ASAP, as soon as possible. O mais rápido possível. Outra maneira de falar: we plan to present proposals ASAP. Bring up. Bring up significa criar, educar, mencionar, em alguns casos, trazer. Exemplo: I will bring up my children far away from here. I will bring my children up far away from here. I will bring up my children far away from here. Eu vou criar minhas crianças distante daqui. Quando usamos o pronome, sempre se separa.
I will bring them up far away from here. Você não deve falar I will bring up them. Você também poderia falar I will raise my children far away from here. Próximo exemplo. My mother always brings up her health problems. My mother always brings her health problems up. My mother always brings up her health problems. Minha mãe sempre menciona os problemas de saúde. Outra forma de falar, my mother always talks about her health problems. Último exemplo, quando vamos levar alguém ou algum objeto para cima, I'm going to bring a friend up. Eu vou trazer um amigo. Bring up também significa vomitar. Brush up on. Podemos falar apenas brush up. Brush up on significa aprimorar, revisar e aperfeiçoar. Não podemos separar brush up on. Algumas palavras semelhantes são improve, go over e review. Exemplo: I need to brush up on my English before the trip. I need to brush up on my English before the trip. Eu preciso aprimorar meu inglês antes da viagem. Você também pode falar I need to improve my English before the trip. Outro exemplo, you have to brush up on your speech skills. You have to brush up on your speech skills. Você precisa aperfeiçoar a sua maneira de falar, a sua habilidade. Você também pode falar you have to improve your speech skills. Build up. Build up significa aumentar ou elogiar. Exemplo: someone needs to build up your confidence. Someone needs to build your confidence up. Someone needs to build up your confidence. Alguém precisa aumentar a sua confiança. Outra maneira de falar, someone needs to increase your confidence. Próximo exemplo, when you introduce me, don't build me up. When you introduce me, don't build me up. Quando você me apresentar, não faça elogios. Outra maneira de falar, when you introduce me, don't praise me. Bump into. Bump into é quase o mesmo que come across, meet ou encounter. Bump into significa encontrar por acaso, esbarrar em e topar com. Exemplo: I don't want to bump into my friends here. Você também poderia falar I don't want to bump into my friends here. I don't want to bump into my friends here. Eu não quero encontrar meus amigos aqui. Você também pode falar I don't want to come across my friends here. Outro exemplo, I think you will bump into him or her every day. Eu acho que você vai encontrá-lo ou encontrá-la todos os dias. Outra maneira de falar, I think you will meet him, her every day. Bump
up. Bump up significa aumentar. A palavra mais próxima de bump up é increase. Exemplo: They will bump up the prices tomorrow. They will bump the prices up tomorrow. They will bump up the prices tomorrow. Eles vão aumentar os preços amanhã. Outra forma de falar: They will increase the prices tomorrow. Outro exemplo: You can bump up your score. You can bump up your score. Você pode aumentar o seu placar. Você pode aumentar a sua pontuação. Outra forma de falar: You can increase your score. Isso é tudo por hoje. Thanks for watching. Bye.